Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é oculoplastia e rinoplastia. São duas importantes especialidades na área de oftalmologia e otorrinolaringologia, voltadas para a estética facial e funcional. A plástica ocular, também conhecida como cirurgia oculoplástica, é uma subespecialidade da oftalmologia, que cuida da região periocular frontal da face, tratando de problemas relacionados com as pálpebras, vias lacrimais e órbita. A rinoplastia é uma cirurgia plástica voltada para a correção das desproporções e da parte funcional do nariz, tornando-o mais harmonioso com o restante da face e, assim, aprimorando a estética facial e funcional. Para explicar sobre esses temas, nós convidamos três importantes especialistas. Programa Saúde hoje, 12 anos com você. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimone é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimone tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos, e ainda realização de orientação vocacional. Clínica de Psicologia Michele Maimone. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimone, a tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimone, doutora Aline Maimone, experiência e atualização na área de glaucoma. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é oculoplastia e rinoplastia. Para tal, nós temos importantes convidados hoje no nosso estúdio. Inicialmente, o professor João Maniglia, formado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade Estadual de São Paulo. Tem residência também em otorrinolaringologia pelo Brooklyn Eye and Ear de Nova York. Foi preceptor de residência de otorrinolaringologia no Manhattan Eye and Ear de Nova York. Professor adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Ex-presidente da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica Facial. Também como convidado nós temos o otorrinolaringologista Dr. Dagoberto de Souza Júnior, formado em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, UEL. Especializado em otorrinolaringologia pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná e pós-graduado em auditoria e saúde pela FGT. Temos também o oftalmologista Gustavo Barros Siqueira, graduado e especializado pela Faculdade Estadual de Medicina de Marília, mestre e fellow em cirurgia plástica ocular pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade Estadual de São Paulo, e especialista em oculoplastia. Bom, muito bem-vindos aos nossos convidados aqui e vamos falar sobre esse tema interessante que é oculoplastia e rinoplastia. Programa Saúde hoje, 12 anos com você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial.
Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. A promoção 20 anos das Óticas Diniz, 20 carros para você, é um grande sucesso. A partir de R$ 300 na compra de seus óculos ou lentes, você preenche o cupom e concorre ao sorteio de um carro. São 20 chances de ganhar. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. Venha participar. Óticas Diniz, ajudando o Brasil a enxergar melhor. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje. O tema em pauta é oculoplastia e rinoplastia. E temos vários convidados aqui, como citamos anteriormente. Inicialmente vamos conversar com o João Maniglia. João, é um prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa. Aliás, o João esteve participando de um simpósio nessa área interessante que é a oculoplastia e rinoplastia. Parece nome feio, né, João? É. Mas eu gostaria que você definisse para nós, inicialmente, o que é a oculoplastia? Inicialmente eu quero agradecer pelo convite de participar nesse programa de saúde hoje e dizer que é um prazer estar aqui com meu colega de turma, Dr. Nelson Maimone. E a cirurgia plástica ocular é um tipo de tratamento cirúrgico de alterações de posicionamento da pálpebra, pode ser para tratamento de função. As pálpebras têm a função de proteção do olho e quando elas se posicionam de maneira anormal, isso causa problemas de visão, problemas de irritação de córnea, que às vezes são tratados por cirurgia. Tem problemas de canal lacrimal também, quando existe o lacrimejamento e a epífora, que é quando o canal lacrimal está entupido. E nessas situações o tratamento também é feito através de cirurgia. Então esse simpósio, a ideia é de apresentar técnicas de tratamento dessas condições de alterações de posicionamento de pálpebra. E com relação à rinoplastia, são cirurgias que alteram a forma do nariz com alterações de valor estético e também que melhoram a função de respiração do nariz. Então, quando você faz uma rinoplastia, você tem sempre que pensar que você está mudando a forma do nariz e que está melhorando a respiração do paciente. João, no caso, por exemplo, nós estamos abordando esses dois temas, né? Que um deles, que é a oculoplastia, é uma subespecialidade da oftalmologia, né? E a rinoplastia já faz parte da otorrino, né? Bom, o João é um dos especialistas mais importantes aqui na América do Sul, que inclusive ele domina essas duas áreas, tanto na cirurgia oculoplástica como também na rinoplásica, né? Dentro do seu dia a dia, por exemplo, as doenças, vamos primeiro separar as duas entidades, né? No caso a oculoplástica, né? Quais as doenças que mais acometem os olhos, que dentro do consultório você geralmente determina? Então, começando em problemas congênitos, tem crianças que nascem com o canal lacrimal entupido. Então, essas crianças lacrimejam, elas têm infecção de blefarites e dacriocistites, que são infecções produzidas pela estagnação da lágrima. E o excesso da lágrima rola pela face, que é uma situação muito difícil para as crianças. Então essas crianças são tratadas, em geral, com sondagens do canal lacrimal, que resolve o problema, na maioria das vezes, em crianças pequenas. E depois tem cirurgias que, em geral, quando acontece, não ao nascimento, mas depois de um certo tempo de vida, principalmente adultos e quando a pessoa já começa a envelhecer, existe a possibilidade de uma obstrução também do canal lacrimal,
que sempre é tratada através de cirurgia. Essas cirurgias podem ser por via externa, onde se faz cortes no canto do olho para abrir o saco lacrimal dentro da fossa nasal, do nariz, né? E a maioria dos casos são feitos através do nariz, que são cirurgias bastante rápidas e que hoje em dia é a nossa preferência para fazer tratamento de obstrução de canal lacrimal. E com relação a outras cirurgias das pálpebras, com o envelhecimento pode haver a flacidez palpebral e com isso o chamado ectrópio, que é o posicionamento da pálpebra fora do globo ocular. E esse mau posicionamento da pálpebra pode originar lacrimejamento, irritação do olho e um problema de exposição da córnea. Então, são pessoas mais de idade que a cirurgia também resolve esse tipo de problema. E, em termos estéticos, a correção das bolsas e dos excessos de pele pode ser corrigida através de tratamento cirúrgico. As pitoses palpebrais, que são queda da pálpebra, com obstrução do eixo da visão, também são tratadas, e, nesse caso, com uma melhoria estética e da função visual da pessoa. João, dentro do consultório, inclusive o Gustavo aqui pode até corroborar essa afirmação, né, Gustavo? É muito frequente a gente pegar crianças com lacrimejamento, né? A criança já nasce, depois de 15 dias, com o lacrimejamento, e a preocupação das mães com relação a isso. Esse lacrimejamento tem uma idade para você fazer? Geralmente é o canal da lágrima que não funciona bem por causa da obstrução a nível do meato inferior, né? Há uma necessidade de se fazer alguma coisa de imediato, ou você tem um determinado tempo que você espera para fazer, por exemplo, uma sondagem das vias lacrimais? Existe um cronograma que a gente segue, porque a maioria desses problemas se resolve dentro de 6 meses com o estabelecimento de massagens. Essas massagens promovem uma força hidráulica que, associada à finalização da embriologia, com o desenvolvimento do canal lacrimal, um certo número desses pacientes melhora espontaneamente com o uso de massagens. Dentro de 6 meses, se não houve melhora, então há necessidade de se fazer uma sondagem do canal lacrimal, e com essa sondagem, em geral, 90% dos casos são resolvidos. E nos casos que não se resolve, existe uma segunda sondagem com uma intubação do canal lacrimal com silicone, um tubinho de silicone. E esse já recupera outros 90%. Então, na realidade, fica 1% só dos pacientes que necessitam de se fazer uma cirurgia maior, e que a gente faz, via de regra, em crianças, através da fossa nasal, que é uma cirurgia de 10, 15 minutos, e que a gente consegue resolver o problema em 90% dos casos. É uma nova abordagem, né? Porque antigamente a gente fazia a cirurgia cortando-se o osso, né? A cirurgia era externa antigamente, né? Só que em criança você não pode fazer cirurgia externa antes de 2 anos e meio, porque você retira osso e provoca alterações de crescimento facial. Então essas crianças eram condenadas a ficar esperando até 2 anos e meio. E hoje em dia a gente já pode operar a criança com 7, 8 meses, principalmente nas crianças que têm infecção, com abscesso de pálpebra e dacrocistites constantes. Essas crianças a gente acelera o cronograma e elas são operadas até com 4, 5 meses. Não existe nenhuma dificuldade em operar crianças pequenas, porque o saco lacrimal da criança é de tamanho de adulto. Então, o fator que prejudica seria o tamanho do nariz. Mas, com o uso de endoscópios, essa cirurgia pode ser feita com bastante bom resultado. Aqui dentro no nosso meio nós temos também algum comprometimento, geralmente a chamada triquíase, né, que são os cílios que nascem, né,
por uma doença que praticamente hoje quase que está erradicada. A gente fala que está erradicada, que é o tracoma, né? Gustavo, no caso, é comum aparecer esses casos de triquise no teu consultório? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar do programa Saúde Hoje. E realmente, como explicou já com uma boa propriedade o Dr. João, alterações de posicionamento palpebral são bastante frequentes. E a triquíase, que seriam os cílios com a posição anormal, eles estão invertidos e, consequentemente, eles tocam o olho e a córnea, causando um desconforto. É ainda bastante frequente. O tracoma, que hoje em dia é pouco visto, ele causava principalmente o entrópio, devido à cicatrização que ocorria na parte interna das pálpebras, na conjuntiva. Então essas pálpebras giravam para dentro, gerando o entrópio. A triquíase ainda é bastante frequente, porque com o passar do tempo, com a idade, vai ocorrendo uma transformação, principalmente nas glândulas que produzem a lágrima, chamada glândulas de meibômios, e essas glândulas sofrem um processo chamado metaplasia, e essas glândulas começam a produzir pelos ao invés de produzir lágrimas, e nascem cílios em posições anormais. A gente chama isso de distiquíase, e também os cílios que eram na posição normal começam a se inverter, chamado triquíase. Então ainda é bastante frequente, e o tratamento, a grande maioria das vezes, é através de uma cirurgia ou através de uma cauterização desses cílios. Geralmente, quando são poucos cílios, você consegue recuperar bem através da cauterização do cílio, né? Exatamente. Agora, quando não, parte para o transplante de mucosa labial? Quando existe uma fileira muito grande de cílios invertidos e a posição da pálpebra está normal, aí tem que se fazer uma retirada desses cílios, e como eles são muito próximos do globo ocular, então, para ocorrer um espaçamento dos cílios do globo ocular, coloca-se um enxerto de mucosa. Geralmente, retira-se da mucosa labial, que é uma fonte doadora boa, e a mucosa não vai nascer pelos. Então, seria realmente a indicação mais precisa. Geralmente, esses casos de triquíase que acontecem em pessoas de uma certa idade, né? Sim, excetuando-se a triquíase congênita ou o entrópio congênito, né, quer dizer, a pessoa já nasceu com essa alteração, a grande maioria dos casos é acima dos 60 anos de idade. Bom, só para acrescentar, por exemplo, as doenças que acontecem mais frequentemente de pálpebras dentro do teu consultório, quais são os casos mais comuns? Como disse anteriormente o Dr. João, principalmente alterações na pálpebra, né, como o mau posicionamento da pálpebra, o ectrópio, que a pálpebra gira para fora, ou o entrópio, que a pálpebra gira para dentro. Mas vale ressaltar também que em nosso meio, principalmente aqui no Paraná, onde tem uma população de origem mais europeia, com a pele clara e muito exposto à radiação solar, os cânceres de pele, os tumores de pele, acometem bastante a pálpebra. E esses tumores de pele, quando tratados inicialmente, a cirurgia ela é menos agressiva, porque a retirada desses tumores são menores, e com resultado funcional e estético também bons. As alterações de vias lacrimais também são bastante frequentes, e também alterações relacionadas com a própria flacidez da pálpebra, que vai, com o tempo, vai dando um aspecto de cansaço, o excesso de pele, e que as pessoas procuram por uma cirurgia estética, né? São as famosas blefaroplastias. Bom, eu quero agradecer por enquanto a participação dos nossos entrevistados aqui. A gente vai voltar logo falando sobre esse tema tão interessante que é a oculoplastia e rinoplastia. Nos aguarde. Programa Saúde Hoje, 12 anos com você.
Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimoni é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimoni tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos, e ainda realização de orientação vocacional. Clínica de Psicologia Michele Maimoni. A promoção 20 anos das Óticas Diniz, 20 carros para você, é um grande sucesso. A partir de R$ 300 na compra de seus óculos ou lentes, você preenche o cupom e concorre ao sorteio de um carro. São 20 chances de ganhar. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. Venha participar. Óticas Diniz, ajudando o Brasil a enxergar melhor. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, Ótica é Comercial. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é oculoplastia e rinoplastia. Muito bem, agora vamos explorar o Dagoberto. Dagoberto, você poderia nos explicar o que significa rinoceptoplastia? Em primeiro lugar, obrigado, Nelson, pelo convite para participar do programa. É muito bom estar aqui com você sempre. É um pouco difícil falar de qualquer tema de otorrinolaringologia do lado do Dr. João Manilha, porque você fica se penitenciando se você vai estar atingindo aquelas expectativas, pelo conhecimento técnico que ele nos proporcionou durante a formação. Mas vamos lá, a rinoceptoplastia, ela é uma cirurgia que consiste em resolver o problema de função de respiração pelo nariz e a melhora da parte estética nasal, ou seja, da aparência do nariz também. Então, quando você vai fazer o procedimento associado, você tem a possibilidade de resolver as duas coisas, botar o paciente para respirar melhor e conseguir um resultado de aparência nasal mais adequado para a face, que seja uma forma de você conseguir adequar o rosto ao nariz. Inclusive o Dr. João sempre falou que quando a gente tiver que fazer uma cirurgia estética nasal, é muito importante você fazer a correção do desvio de septo, independente desse desvio de septo trazer ou não uma repercussão na qualidade respiratória do doente. Porque normalmente na rinoplastia você vai diminuir o volume do nariz para a respiração. Então, às vezes um desvio de septo que não tinha sintoma, que não trazia desconforto nenhum ao paciente, ele pode passar a ser sintomático depois se você fizer só a redução volumétrica e não corrigir o desvio de septo. No caso, por exemplo, com relação às técnicas, né, que podem ser utilizadas para essas cirurgias. Hoje em dia a gente tem, são algumas escolas que preconizam as técnicas mais comuns, mas o que a gente mais procura fazer é a rinoplastia sem ser aberta. Nós temos a rinoplastia aberta e a rinoplastia fechada, ou a rinoceptoplastia aberta e fechada. Então, uma das técnicas, você tem que fazer uma incisão na pele nasal e você vai normalmente deixar uma cicatriz bem pouco aparente, porém, em algumas circunstâncias, ela pode ficar um pouco mais aparente. E a gente tem a rinoplastia fechada, que é quando a gente consegue trazer um resultado estético e funcional muito bom para o paciente e normalmente sem precisar de incisão de pele nenhuma. Na nossa população é muito mais frequente a gente utilizar a fechada, porque normalmente nós não temos narizes que necessitem que você tenha que abrir e reconstruir ou fazer grandes alterações no formato nasal. Mas a técnica aberta ela tem suas indicações, na minha visão uma indicação um pouco mais
na parte de reconstrução, né, um trauma ou um procedimento que deixou algum resultado estético inadequado, é normalmente quando a gente utiliza mais a técnica aberta. E você poderia definir para nós o que é rinoescoliose? Rinoescoliose é o nariz torto, é quando você tem um desvio da posição do nariz. Isso pode ser traumático ou pode ser que o paciente tenha rinoescoliose por alterações de crescimento, de formação da parte nasal. Essas alterações, que são a rinoescoliose, normalmente elas podem ser amenizadas com um procedimento cirúrgico. Quando a rinoescoliose não é uma alteração muito substancial, na maioria das vezes a gente consegue acertar o nariz e deixar ele 100% reto. Mas quando a alteração é muito substancial e ela envolve a parte ósseo-cartilaginosa, a cartilagem ela tem uma memória e mesmo você fazendo a correção cirúrgica com as técnicas que nós temos e nos proporcionam isso, às vezes durante a cicatrização o paciente pode ter um pequeno retorno da posição do nariz para aquela região que já existia anteriormente. Mas são cirurgias que dão um resultado muito positivo, no mínimo você melhora 70%, 90% do problema. Dagoberto, com relação, por exemplo, à cirurgia plástica do nariz, né? O que o médico pode esperar, por exemplo, de resultados? Na verdade, é muito importante você saber o que você vai ter de expectativa do doente perante o procedimento cirúrgico, isso é fundamental, e você conseguir explicar para ele o que você consegue atingir com o resultado cirúrgico. Porque existem pessoas que, infelizmente, não estão insatisfeitas com a imagem do nariz. É uma insatisfação muito maior do que isso, em vida pessoal e etc. E ela projeta isso para o nariz. E você tem uma limitação técnica para procedimento cirúrgico. Se você começar a ultrapassar essa limitação técnica, você pode correr riscos de deixar alterações estéticas indesejáveis. Então é fundamental que você converse com o paciente, que você discuta muito bem o pré-operatório, que você faça as fotografias, que você identifique quais são os fatores que esteticamente mais o desagradam, para que você possa dizer o que você pode proporcionar em termos de melhora, para que no final todos fiquem satisfeitos. Dagoberto, dentro da área da estética, no caso cirurgia estética, não? Qual as cirurgias que o otorrinolaringologista pode realizar? Na verdade, esse campo ele tem crescido bastante dentro da otorrinolaringologia. A formação do otorrinolaringologista hoje, ele se diverge para vários campos. A gente tem hoje a cirurgia crânio-maxilofacial feita por otorrinos. Nós temos assim, uma diversidade de procedimentos que, graças ao treinamento, que é o fundamental, ele pode deixar o otorrino à vontade para poder realizar procedimentos estéticos. O Dr. João estava comentando conosco há pouco de um grande curso que ele realizou no Instituto Paranaense de Otorrino em Curitiba, onde tinham otorrinos, tinham cirurgiões crânio-maxilofacial, tinham oftalmologistas, cirurgiões plásticos, realizando todas as cirurgias estéticas possíveis da face em conjunto. Então é um aprendizado mútuo, troca-se experiência e dessa forma você consegue obter o conhecimento técnico para atingir o resultado que o doente precisa. Você pode fazer qualquer procedimento cirúrgico estético, desde que você tenha conhecimento técnico para realizá-lo de forma adequada e principalmente para atingir o objetivo que o paciente precisa. Gustavo, nessa mesma linha de pensamento, nós estamos falando da cirurgia plástica estética. No caso, qual é o papel do oftalmologista nesse campo que é a correção estética? Bom, como você já disse anteriormente, sendo a oculoplástica uma das especialidades da oftalmologia, todo o objetivo do oftalmologista, primeiramente, é a saúde ocular. Em uma cirurgia estética, a gente vai buscar a melhoria da estética do paciente, mas sempre visando, em última análise, manter a saúde do olho. Então, explicando melhor isso aí, às vezes o paciente quer, ou ele deseja, ou ele tem uma expectativa, como disse anteriormente o Dagoberto, acima do que os padrões técnicos de uma blefaroplastia ou de uma cirurgia estética possa lhe proporcionar. Então, não se pode fazer uma cirurgia muito agressiva
correndo-se o risco desse paciente ter dificuldade de fechar os olhos, uma dificuldade de fechar os olhos, uma dificuldade na lubrificação, pois as pálpebras, a principal função dela é proteção dos olhos e distribuição das lágrimas sobre os olhos, que é fundamental para a manutenção da saúde do olho. Então, a cirurgia plástica, principalmente a estética, a gente objetiva sempre uma melhora estética, mas sem deixar de pensar na saúde ocular. Então, a oculoplástica, ela vem para colaborar na cirurgia estética, no aspecto estético facial, e realmente hoje a tendência é de até uma associação entre especialidades. O oculoplástico, assim como o otorrino, você tem que avaliar bem esse paciente, porque às vezes ele vai no consultório pedindo uma estética de pálpebra, uma cirurgia de pálpebra, mas percebe-se que ele quer algo mais. Ele quer uma melhora na cirurgia da face, do bigode chinês, a face mais flácida. Então, você tem que estar pronto para encaminhar para um cirurgião plástico ou associar, ter uma cirurgia junto com o otorrino, mas enfim, é sempre buscando a estética com saúde. No caso, por exemplo, essas cirurgias de pálpebra são consideradas intervenções de grande porte e a recuperação delas é bem rápida ou não? Praticamente todas as cirurgias de pálpebra são cirurgias chamadas cirurgias ambulatoriais, são cirurgias de pequeno porte, excetuando-se aí alguns casos especiais que necessite anestesia geral, a grande maioria com anestesia local, com sedação ou não, pode ter um anestesiologista acompanhando a cirurgia por segurança, mas são cirurgias de pequeno porte, e a tendência hoje na medicina são cirurgias cada vez menores, incisões cada vez menores, para proporcionar um pós-operatório menos demorado, menos doloroso, e a oftalmologia como um todo, e assim a oculoplástica, também acompanha. E os pós-operatórios são bem tranquilos, em média aí de 5 a 7 dias retiras todas as suturas e muito pouca dor. Então é uma cirurgia de pequeno porte e o paciente em pouco tempo está reabilitado para o seu dia a dia. João, você tem uma experiência fabulosa, inclusive, é um dos mais brilhantes otorrinolaringologistas do Brasil, né? E atua nessa área tão importante que é a cirurgia facial, né? E na área da otorrino, né? 45 anos praticamente de medicina, né, João? Mais ou menos isso, né? Nesse tempo todo, assim, que você tem, inclusive, participado, inclusive dando palestras praticamente no Brasil, na América do Sul, até inclusive no exterior, na Europa também, que você, inclusive, participa como palestrista, né? Como você vê a evolução da otorrino nesse tempo todo, nesses 40 anos? Como é que o desenvolvimento dela? A otorrino é uma especialidade facial que tem várias áreas de atuação. Então, essas áreas, nesses anos todos, elas tiveram um desenvolvimento muito grande, de forma que é muito difícil que tenha um otorrino que consiga fazer todas as áreas da especialidade, que seria cirurgia de ouvido, cirurgia plástica ocular, cirurgias plásticas faciais, cirurgias de respiração, de correção de desvio de septo, de alterações dentro da fossa nasal que produzam obstruções respiratórias, câncer de cabeça e pescoço, traumatismo facial. São áreas bastante extensas e que mais recentemente não existe mais a possibilidade de uma pessoa abarcar todas essas áreas. Então, a tendência na nossa especialidade é que uma pessoa se interesse por alguma área mais específica. Por exemplo, atualmente eu me dedico mais à plástica facial, e incluindo o treinamento de oftalmologistas e otorrinos na plástica ocular. A filosofia nossa, desde a nossa formação
nos Estados Unidos era de que o treinamento de oftalmologistas e o treinamento de otorrinolaringologistas ou qualquer outra pessoa interessada em cirurgia plástica facial deva ser feito de maneira concomitante. Como o Dr. Gustavo falou, isso é fundamental que haja esse convívio entre o oftalmologista e a outra pessoa que vai fazer parte do grupo que, em princípio, poderia fazer a cirurgia plástica ocular. E as complicações que ocorrem dessas cirurgias têm que ser resolvidas ou pelo cirurgião plástico ocular de formação oftalmológica, e hoje em dia não se admite que uma outra pessoa que se faça cirurgia plástica de nível estético que não tenha a capacidade de corrigir algumas complicações que possam acontecer com o aparecimento de ectrópio, que seria a rotação, o mau posicionamento da pálpebra depois de uma cirurgia estética. Essas cirurgias são feitas e a pessoa que faz a própria cirurgia deve fazer a correção das suas dificuldades. Então, por isso eu acho que esse treinamento conjunto de oftalmologistas e outros cirurgiões que façam esse tipo de cirurgia seja de uma forma mais ampliada e que para o benefício dos pacientes. Nós estamos terminando esse bloco agora, lembrando que nós vamos continuar nosso bate-papo falando sobre o tema oculoplastia e rinoplastia. Programa Saúde hoje, 12 anos com você. A promoção 20 anos das Óticas Diniz, 20 carros para você, é um grande sucesso. A partir de R$300 na compra de seus óculos ou lentes, você preenche o cupom e concorre ao sorteio de um carro. São 20 chances de ganhar. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. Venha participar. Óticas Diniz, ajudando o Brasil a enxergar melhor. A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, oferecendo a mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi, especializado em dermatologia e reconhecido pela Sociedade Brasileira Dermatológica, está pronto a atendê-lo, oferecendo o que há de mais moderno para cuidado da sua pele. A clínica dispõe de aparelhos a laser fracionado com CO2, indicado para o rejuvenescimento facial, melhorando o tônus da pele e promovendo uma remodelação do colágeno, além de tratamento para rugas, cicatrizes e estria no corpo. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2, fone 3262-1439. Bela Clínica, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho.
Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Estamos de volta ao nosso programa Saúde Hoje. O tema em pauta é oculoplastia e rinoplastia. Gustavo, com relação à ocidentalização, essas cirurgias que se faz, inclusive no nosso meio é bem grande o número de indivíduos orientais, né? Qual é a tua experiência a respeito? A princípio, o termo ocidentalização não me agrada muito. Eu prefiro falar blefaroplastia asiática. Por que isso? Quando se fala em ocidentalização, passa a impressão de que o oriental quer ter uma imagem igual ao ocidental, que na maioria das vezes não é verdade. O que o oriental busca, e hoje em dia no Japão e na Coreia é a cirurgia plástica de maior procura, assim como no Brasil é a lipoaspiração, o oriental nada mais quer do que formar aquela dobra, essa dobrinha que há sobre os cílios, sobre as pálpebras, a dobra palpebral, que em 50% os orientais possuem. A única diferença é que essa dobrinha sobre as pálpebras do oriental, ela é menor que no ocidental. Então, quando se começou a fazer essa cirurgia, após a Segunda Guerra Mundial, fazia-se a cirurgia de ocidentalização, nessa blefaroplastia asiática, fazendo esse sulco palpebral na altura de 10 a 11 milímetros, que é o que a população ocidental tem. Já os orientais, quando eles naturalmente têm essa dobra, é em torno de 5 a 7 milímetros. E, lembrando também, a pálpebra do oriental, existem algumas diferenças anatômicas com relação ao ocidental. Então, essa cirurgia, essa blefaroplastia asiática, nada mais é que essa confecção dessa dobrinha da pálpebra em alguns orientais que não a possuem, respeitando a característica facial do oriental e respeitando as características anatômicas da pálpebra do oriental. Então, quando é respeitado esses limites e essas características, os pacientes têm uma satisfação e um resultado bastante satisfatório após essa confecção desse sulco palpebral. Gustavo, não sei se é frequente ou não, mas doenças como a queda da pálpebra, quais são as causas mais comuns e esse tipo de acometimento é frequente no seu consultório? A queda da pálpebra, principalmente a pálpebra superior, né, a gente chama de pitose palpebral. É relativamente frequente. A pitose palpebral, ela tem várias causas, podendo ser desde congênita, a pessoa pode nascer com a pitose, quando o músculo que eleva a pálpebra, ele nasce com um problema, com uma disfunção, e esse paciente não consegue abrir os olhos, e quando essa alteração, logo na primeira infância, ela é muito acentuada e cobre a visão, tem que se fazer a cirurgia para ter estímulo e desenvolvimento da visão. Mas a maioria das vezes são relacionadas com alterações na própria pálpebra. Quando ocorre uma desinserção, ou seja, o músculo se solta da cartilagem da pálpebra superior, essa pálpebra cai. Quando tem tumores, essa pálpebra fica pesada, ocorre uma pitose. E existem causas sistêmicas, doenças que acometem o corpo que podem causar pitose, doenças neurológicas, doenças musculares, e o tratamento é sempre, na maioria das vezes, é cirúrgico, né? Então, respeitando-se aí a causa e investigando, pois às vezes o paciente chega para uma cirurgia estética, mas o problema dele é neurológico. Então tem que se fazer uma boa avaliação antes de se pensar numa cirurgia estética. Bom, a gente sabe que hoje em dia é muito comum a aplicação de botox, né? Agora vamos abordar na tua área de atuação, que é a oftalmologia, né? Existem inclusive algumas doenças, como aquela chamada blefaroespasmo, né? Que é aquela contração que o olho tem, o indivíduo não consegue manter os olhos abertos, tem que manter totalmente fechados. E quando não faz nenhum tratamento a respeito, pode inclusive acarretar a cegueira do paciente também, né? Qual é a tua experiência com a aplicação do botox na oftalmologia? Bom, o botox, inicialmente ele entrou na oftalmologia para o tratamento do estrabismo, que é o olho torto. E começou a perceber
que após esse tratamento havia uma melhora da parte estética, diminuição das rugas, porque o músculo ao redor dos olhos, chamado orbicular, contraía menos. E juntamente com isso, começou o tratamento estético, né, do Botox, e também, igual você disse, o blefaroespasmo. Eu acompanho um número relativamente grande de pacientes com espasmo do orbicular, e posso dizer que é uma doença que causa bastante transtorno para o paciente, algumas vezes incapacitante. Eu tenho um paciente que ele me dizia que quando ia atravessar a rua ele precisava abrir os olhos com os dedos para poder enxergar. Tamanha a contração desse orbicular, que é involuntário, o paciente não consegue controlar. E o tratamento mais eficaz é a aplicação da toxina botulínica. O nome comercial mais conhecido é o Botox, que causa uma paralisia temporária desse músculo, então o paciente fica bem, estável, sem contrair. Bom, no caso, o Dagoberto, com relação, por exemplo, vamos falar sobre problemas de audição, né? É muito frequente o problema de surdez no seu dia a dia, no teu consultório? É uma queixa bastante frequente dentro do consultório do otorrino, sim, Nelson. Ela pode ser de origem congênita em crianças, ela pode ter no desenvolvimento. Hoje nós temos um grande problema dos adolescentes, dos pré-adolescentes até o adulto jovem com o uso de fones de ouvido com um volume muito alto, né, de música ou do que eles estiverem se expondo ali ou assistindo, e tem a perda auditiva, que é a da idade. Então você tem em todas as faixas etárias a possibilidade de ter pacientes com queixas de perda de audição. Eu chamo a atenção para essa questão dessa nova geração, que é a geração Y, que eles chamam, né, que fica com o fone de ouvido o tempo todo no ouvido, para que tenha-se um cuidado muito grande com relação ao volume de exposição do ouvido. Uma vez que você tiver o sofrimento ou dano a uma célula, que é uma célula sensório-neural dentro do ouvido, por uma exposição a barulho, ela pode fazer uma lesão, essa lesão pode ser irreparável, o que hoje traria necessidade de utilização de aparelho auditivo em idade precoce. Então é uma exposição que a gente vê que a população está tendo, às vezes de forma a não se ter um controle, a família tem que ajudar nessa hora, tem que levar o médico para que seja feito um exame, uma orientação, para não deixar isso gerar um problema mais tarde, né? É interessante observar que é bem frequente depois de uma certa idade também, né? Na minha idade, por exemplo, já estou com uma diminuição bem acentuada, mas aí já é o problema da idade, né, Gerner? É a autoesclerose, tem algumas causas assim, mais frequentes? Não, a autoesclerose é de incidência em pessoas mais jovens. Mais jovens? E é hereditária. Hereditária? 20 a 40 anos de idade. A pessoa já tem uma perda de audição que é corrigida com cirurgia. A cirurgia é uma maneira excelente para corrigir essa autoesclerose, que é um endurecimento do estribo, de forma que, se você colocar uma prótese no lugar do estribo, que é um dos ossinhos da audição, a cadeia ossicular volta a funcionar e isso corrige perfeitamente a perda auditiva. Essa que vem com a idade é uma perda do nervo da audição. Então essa não tem tratamento cirúrgico. Ela pode ser tratada com a prótese auditiva, e as próteses auditivas hoje em dia são maravilhosas e elas podem ficar dentro do canal auditivo, não seria uma prótese visível, de forma que os avanços nesse sentido têm sido excelentes. A outra questão seria a perda de audição total. Nesse caso, crianças que nascem com perda total, elas hoje em dia pode ser feito um implante coclear, que seria um implante de uma prótese auditiva que ficaria dentro do osso mastoide das crianças e das pessoas, e com isso então existe uma recuperação da audição. João, eu só queria abrir um parênteses aqui, só lembrar que o João foi meu colega de faculdade de medicina, né, em Ribeirão Preto. Nós nos formamos nos idos de 1964, né?
E na época a gente tinha um time de futebol, né, João, que era sensacional, né? Você, inclusive, era um dos nossos astros dentro do nosso time de futebol de salão. Eu gostaria que você lembrasse, inclusive, uma participação nossa, que foi em Franca. Eu gostaria que você contasse para os nossos amigos telespectadores como é que foi. Então, isso aí eu acho que é muito importante, porque a gente sempre fica se vangloriando, né? É claro. Então, você vai ser a minha testemunha. Sim. E quando os meus filhos falarem se realmente eu jogava bem, aí você é o meu testemunho, o Dagoberto vai transmitir para eles. Era um time fenomenal. Porque, invencível, né? Praticamente. O Nelson era o nosso goleiro, né? Futebol de salão, futebol de campo. E nós fomos campeões em todos os 6 anos da faculdade. Todos os 6 anos. E, inclusive, nós somos vice-campeão do estado em futebol de salão, que eram os jogos abertos do interior de São Paulo. E nessa ocasião nós jogamos em Franca, que tinha um time muito bom de profissionais. Eram jogadores profissionais que jogavam nesse time de futebol de salão de Franca. E nós ganhamos lá em Franca e foi um jogo maravilhoso. Então, inclusive o melhor jogador nosso era o Célio Cabelo, que ele inclusive formou-se, o treinamento dele foi em Bauru, na época do Renganesque, né? No BAC. Ele jogava com o Pelé. O Pelé, no BAC. Nosso time era sensacional. Jânio, eu quero agradecer a oportunidade, infelizmente nosso tempo terminou, mas são tempos maravilhosos que já foram, mas que fazem, né, que são, né, eternos para nós, né, que participamos desses momentos, né? E além disso, como brilhante, o otorrino que você é, professor, inclusive, um dos mais brilhantes professores que nós temos aqui na América do Sul, é uma satisfação enorme, né, dizer, o João foi meu colega de turma. E, além disso, um excelente esportista. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês de estar aqui presente conosco, né, participando desse simpósio, né, e agradecer também a participação do Dagoberto e do Gustavo, que foram muito importantes para complementar nossa entrevista. Obrigado a todos, né. Nós estamos terminando o nosso programa agora. Agradecemos a gentileza da tua atenção e esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde hoje, 12 anos com você.